Amados irmãos, antes do vídeo, não deixe de conhecer o projeto da primeira cidade luz gratuita do Brasil. Para apoiar e participar deste projeto, acesse www.catarse.me/Cidade Luz Brasil. O link vai estar na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Olá, amados irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo, e vamos direto para as informações. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por Benjamin Fulford. Relatório completo, como me envolvi na batalha secreta, que agora está terminando. Era da conexão de notícias alternativas leves, aviso aos leitores. Para que eu possa tirar meu ano sabático no deserto canadense, os próximos vários relatórios serão pré-escritos. Eles vão se concentrar na história de como me envolvi na luta contra os casarianos. Esperançosamente, isso ajudará os leitores a compreender melhor o que está acontecendo agora. Claro, se algo realmente grande acontecer, emitiremos um relatório de emergência. Se você está realmente fazendo seu trabalho, como repórter de linha de frente, não demorará muito para se deparar com o lado negro dos poderes que governam o mundo. No meu caso, encontrei pela primeira vez os gangsters que comandam o mundo, enquanto fazia relatórios sobre a bolha financeira japonesa, no final dos anos 1980. O Japão foi muito importante na época, porque a bolha fez os imóveis no Japão valerem 20 vezes mais do que todos os imóveis na América. O mercado de ações também valia muito mais do que o da América. Com tanto dinheiro envolvido, as empresas financeiras estrangeiras e sua imprensa controlada queriam participar da ação. Na época, eu era um raro falante nativo inglês, que conseguia ler um jornal japonês e, como resultado, recebi uma oferta de muitos empregos lucrativos no setor financeiro. Em vez disso, optei por me tornar um repórter. Meu primeiro trabalho de reportagem envolveu ir todas as semanas às conferências de imprensa semanais do ministro das Finanças. Então eu tinha um assento na primeira fila, no centro do poder japonês. Meu entendimento da universidade e de livros de referência era que o verdadeiro poder no Japão estava no Ministério das Finanças. Isso foi confirmado quando, como primeiro repórter estrangeiro a comparecer regularmente a esses briefings, percebi que sempre que fazia uma pergunta, algum burocrata sussurrava a resposta no ouvido do ministro. Acontece que é porque minhas perguntas raramente se encaixam no roteiro pré-arranjado que ele recebeu para ler. Os repórteres japoneses, é claro, fizeram perguntas pré-combinadas de softball. De qualquer forma, depois de perceber que o ministro da Fazenda era um fantoche, decidi ir direto à fonte e falar diretamente com os burocratas. Logo descobri que eles só me davam respostas diretas quando eu ligava para eles à noite, em suas linhas diretas, quando nenhum colega estava presente. Foi em uma dessas ligações que um exasperado chefe de seção deixou escapar: se você realmente quer saber o que está acontecendo, fale com a Nomura Securities. Na época, Nomura era amplamente considerado pelos habitantes locais como o centro de poder mais importante do Japão. Um presidente, ambos com o nome de Tabuchi, embora não fossem diretamente relacionados, dirigiam o Nomura naquela época. Eles eram conhecidos como grandes Tabuchi e pequenos Tabuchi. Eles sempre sabiam antes da imprensa financeira ou das outras instituições financeiras quais seriam os números financeiros importantes, antes de serem divulgados, e negociavam nos mercados, de acordo. Acontece que os tabuchis controlavam o Japão da seguinte maneira: eles fizeram uma lista VIP de 5.000 jornalistas, políticos, gangsters, industriais, celebridades, etc. E emprestaram a cada um vários milhões de dólares. Eles então lhes disseram quais ações comprar com o dinheiro. Depois disso, os vendedores do Nomura, em todo o Japão, procuravam médicos, donas de casa, pequenos empresários, etc. e divulgavam sua lista de ações recomendadas. Estes
Então, disparariam em preço, ponto em que os VIPs resgataram, devolveram seus empréstimos, e mantiveram milhões em lucros. O que eu assisti da linha de frente, embora não soubesse na época, foi o George Bush Sr., liderado pela CIA, desmantelar este império. Eles foram derrubados em um escândalo VIP gigante, pela polícia japonesa, recebendo ordens de Bush. Bush havia tomado o controle de fato do Japão, após a encomenda Japan Airlines Flight 123, para ser derrubado com um míssil, em 12 de agosto de 1985, desencanando 498 pessoas, a fim de forçar as autoridades japonesas em obediência. O objetivo era assumir o controle das vastas somas de dinheiro que espalharam pelo Japão durante os anos da bolha. Na época, eu estava ciente dessa aquisição apenas como Big Bang financeiro, que abriu os corruptos mercados financeiros japoneses para operadores estrangeiros éticos, entre aspas, como Morgan Stanley. Uma grande surpresa para mim veio depois que a bolha financeira japonesa estourou. Isso ficou conhecido como o escândalo de Jusen. A imprensa japonesa estava cheia de histórias sobre como o governo iria pagar cerca de 80 bilhões de dólares para resgatar essas empresas de empréstimos imobiliários, administradas por ex-burocratas do Ministério das Finanças. Eles continuaram perguntando sobre a responsabilidade do mutuário. Quando eu pesquisei quem eram os mutuários, descobri que todos eram gangsters japoneses. Então, tínhamos aqui o governo japonês, usando o dinheiro do contribuinte, para resgatar empresas administradas por ex-burocratas, que emprestavam exclusivamente para gangsters. Foi então que decidi que precisava falar com os gangsters. Por meio de uma personalidade amiga da TV japonesa, fui apresentado a um gangster muito experiente, com quem conversei extensivamente, por um período de cerca de 10 anos. Ele me disse que os gangsters eram apenas intermediários. Ele disse que as gangues tomariam apenas uma parte do dinheiro do contribuinte, antes de repassar o grosso para os poderosos. Ele explicou que era apenas um negócio secundário. Uma fonte muito maior de dinheiro das gangues eram as obras públicas. Os políticos lhes davam informações sobre onde as estradas e outras obras públicas seriam adquiridas. Os gangsters, então, convenceriam ou forçariam os proprietários de terras a vender a propriedade para eles. Mais tarde, quando o governo comprou o terreno deles por um preço inflacionado, os políticos receberiam sua parte. A propósito, é por isso que o governo japonês tem pressionado para que as Olimpíadas sejam realizadas, apesar de 80% do público japonês se opor. Os gangsters precisam ser pagos, ou então. Outra coisa que as gangues fizeram foi tirar a vida de jornalistas, políticos, industriais, etc., que não estavam seguindo o sistema. Na visão de mundo dos gangsters japoneses de alto nível, tanto as gangues japonesas quanto o resto do mundo eram governadas por um grupo de 8 pessoas que se sentaram ao redor de uma mesa e dividiram o petróleo e os dólares. Acontece que eles estavam certos. É a isso que me refiro agora, como o grupo octogonal que comanda a máfia casariana. O caso que finalmente me colocou na mira da máfia casariana foi a retirada da vida do presidente do Nippon Credit Bank, agora Ozora Bank, Tadai Onna. Onna retirou a vida 16 dias depois de assumir o banco. Eu conheci a Onna de seu tempo no Banco do Japão, então não acreditei que ele tirou a própria vida. Então perguntei ao meu amigo gangster, que me disse que Onna estava com uma arma apontada para a cabeça, e que escreveram um bilhete. Então lhe retiraram a vida. Escrevi extensivamente sobre isso para a revista Forbes, com muitas evidências corroborantes. Você não pode publicar tais alegações, com base apenas em uma fonte anônima de gangster. Aconteceu isso com Onna, porque estava tentando impedir que todo o dinheiro de seu banco fosse entregue à Coreia do Norte. Assim que desencanou, o banco perdeu todos os fundos, e o dinheiro foi para a Coreia do Norte. Em seguida, a Ozora recebeu um enorme resgate do contribuinte, e foi entregue aos Rockefellers, via SoftBank. Cerberus, o ex-vice-presidente da América,
Don Quale, foi interessante, que quase imediatamente depois de escrever na Forbes sobre a revista Fortune publicou uma reportagem de capa, dizendo que ele havia retirado a própria vida. Pouco depois, fui contatado por um cara, chamado Barry Slayer, que me disse que estava escrevendo um romance que, nele, um chefe do escritório da Forbes, inspirado em mim, teria sua vida retirada com uma arma, de ataque cardíaco, enquanto andava de metrô. Descobriu-se que Slayer era da CIA. Achei engraçado na época, mas não demorou muito, para que seu livro Rainfall fosse lançado. Alguém realmente tentou tirar minha vida, com uma arma de indução de ataque cardíaco, enquanto eu estava no metrô. O acusado era um homem branco mais velho, que se destacava como um polegar ferido no metrô. Ele carregava um dispositivo cilíndrico branco de 60x 10 centímetros de comprimento, e 4 polegadas de largura. Assim que desci do trem, ele surgiu muito rapidamente atrás de mim, e apontou o dispositivo para minhas costas. Eu escapei, me escondendo atrás de um pilar. Acontece que uma marca registrada da máfia casariana é anunciar em um formato fictício o que eles vão fazer, e então eles realmente o fazem. Lembre-se, por exemplo, de como o livro sobre o naufrágio de um navio, chamado Titã, foi lançado, em sua viagem inaugural, pouco antes do naufrágio do Titanic. Eles também fizeram isso com um spin-off, do Arquivo X, um piloto de programa de TV, chamado Thelonious Man, sobre um avião colidido com o prédio do World Trade Center, que foi ao ar quase um ano antes de 11 de setembro de 2001, e foi filmado e roteirizado muito antes. Na verdade, uma boa maneira de catalogar seus crimes, ao longo dos anos, seria procurar incidentes reais, que foram previstos em ficções, assustadoramente precisas. De qualquer forma, esta não foi a primeira tentativa de que sobrevivi. Uma tentativa mais séria veio da minha fonte de gangster, depois que tivemos um mal-entendido. Este aconteceu em Sakhalin, Rússia. O que aconteceu foi que pessoas do jornal Asahi e da televisão TBS me procuraram e disseram que Tadamar Zagoto, da infame gangue Goto, estava fazendo um transplante de fígado no hospital da UCLA. Naturalmente fiquei intrigado para saber por que um conhecido criminoso e cidadão não americano seria escolhido entre as centenas de americanos que esperavam por um transplante de fígado. Claro, canalizei isso da fonte da minha gangue, que disse: se você escrever isso, será transformado em bolinhos de peixe. Quando eu disse a ele que não estava respondendo ameaças, ele disse: se você escrever isso, nunca mais falarei com você. Para mim, era mais importante do que uma história relativamente trivial sobre um gangster japonês que recebeu um transplante de fígado. A história foi contada mais tarde por meu colega Jack Adelstein, que foi informado por gangsters associados a Goto que eles iriam deletar, ou seriam deletados da história, incluindo sua família. De qualquer forma, após aquele encontro com minha fonte, fui a Sakhalin, na Rússia, para fazer uma história para Forbes sobre os campos de petróleo de lá. Disseram-me para visitar um grande cassino pertencente à máfia japonesa. O cassino saiu direto do set de um filme. Criminosos chechenos armados, que eram subcontratados dos gangsters japoneses, o cercaram. Fui supervisionado pelo gangster japonês, encarregado das operações lá. Ao contrário da minha fonte, que poderia facilmente se passar por um empresário de alto escalão, esse cara era cruel. Ele também ficou olhando nervoso para a porta. Quando eu disse a ele que estava saindo do clube, ele disse: você não pode, porque está prestes a ser eliminado. Percebendo que estava prestes a me acertar, blefei, e apontei para alguns petroleiros estrangeiros no bar, e disse: não se preocupe, esses caras são da CIA, e estão cuidando de mim. Ao me ouvir, o gangster imediatamente deu um pulo, pegou um celular, ligou, e voltou muito aliviado. Ele disse: tudo bem, agora você pode voltar para o seu hotel. Os chechenos do lado de fora pareceram surpresos ao me ver partir em paz. Mais ou menos nessa época, meu colega Paul Klebnikov, chefe do escritório da Forbes, em Moscou,
Foi baleado 9 vezes. Depois de deixar sua residência em Moscou, a ambulância demorou 1 hora para chegar, mas ele ainda estava vivo quando entrou. Klebnikov desencanou no hospital, quando o elevador em que ele estava parou por 8 minutos. O que eu não percebi na época foi que Klebnikov e eu estávamos entre os muitos jornalistas convencionais que foram despedidos ou aposentados pela facção da máfia casariana, que trabalhava sob o comando de Bush pai. Continua na próxima semana. Fim. Fonte jornalista Benjamin Fulford. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Vitória da Luz.